A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e poderosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Gênesis, a história de José, que é uma inspiração de dor, de traição, de sofrimento, mas de ensinamento, de bênção e de vitória, com o Senhor na vida de José o tempo todo. Se de alguma forma essa história se identifica comigo e com você, se a gente for fiel como foi José, Deus dará um final lindo do jeito que deu a ele. Amém? Trabalhamos ontem, Gênesis 43, do 1 até o 18, né? Quando José chegou, que foi convidado, que José mandou que preparasse um banquete, porque aqueles homens iam jantar com ele naquele dia, ou almoçar, e Benjamim estava junto. E claro que eles ficaram confusos, né? Porque como é que um viajante só vai fazer compras e vai jantar com um governador? Mas a gente não pode murmurar no trabalhar de Deus, porque no final dessa história seria vitória para os irmãos de José. Então muitas vezes estamos passando por situações muito hostis, mas é melhor ficar na posição de servo e de serva, porque é no meio disso que Deus está dando vitória. Glória a Deus. Hoje vamos dar continuidade do 19 ao 34, no capítulo 23, onde o tema de hoje é Deus tem porção dobrada para quem é fiel. Beth, por que você vai falar do jantar que José mandou colocasse para todos, porque ali tinha seus irmãos, e o irmão caçula, que era de pai e mãe de José, que era Benjamim? No decorrer da mensagem você vai entender. Gênesis 43, 19. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. Veja que os irmãos de José estavam assustados, né? Agora iam jantar ou almoçar com José. Aí veja o que eles disseram. E disseram: Ah, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu o quê? Chegando à estalagem, abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso. Por isso tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Ele estava assustado. Ele estava dizendo: olha, foi o dinheiro que a gente comprou, o mantimento foi, mas o dinheiro foi na boca do saco. Aí veja a resposta, que eles acharam que era aquilo que ia acontecer, né? Uma punição. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tem posto o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco. Veja o que o servo de José disse. Não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chega a mim, e trouxe-lhe fora a Simeão. Aquele homem, eu não sei se ele sabia, acredito que sabia, né? De todo o acontecimento, que foi José que mandou colocar o dinheiro. Ele disse: tenha paz. Veja, não temas. O vosso Deus é Deus de vossos pais, tem dado tesouro a vocês. Então, às vezes, a gente quer dar um arrumadinho, às vezes a gente fica desesperada com a situação. Tem que ter calma. Porque aquilo que eu e você não resolve, é Deus que está complicando para depois descomplicar. Eles, com medo, já foram dando uma satisfação àquele homem. É a mesma coisa, se eles tivessem que ser punidos, ia ser. Então, tem coisas que não adianta a gente tentar entender. Quando está tudo complicado e a gente sabe que a mão de Deus está ali. Ele sabia que também estavam sendo punidos pelo sangue de José. Então, se eu e você sabe que estamos também com cobrança de Deus, a gente tem que ter calma. Não adianta fazer arrumadinho para tentar resolver o que não tem como. Porque Deus é quem complica para depois descomplicar. E eles querem ali entregar aquele dinheiro. Mas a realidade não era aquele dinheiro. Tinha muito mais além. A situação, o milagre ia ser muito maior. Então, aquilo que está complicado, não tente descomplicar. Fique em paz, só adore. Depois levou aqueles homens à casa de José e deu-lhe água e lavar os pés, também deu pasto aos seus jumentos. Veja que o servo de José, vamos botar seu mordomo,
deu água a eles para lavar os pés, deu alimento para os animais e trouxe Simeão para perto deles. Tudo ordem de José. Mas eles estavam inquietos, com certeza, ansiosos, porque não sabia o que ia acontecer. E se você está inquieto ou inquieta, ansioso, isso só traz doença. Tem que pedir a Deus paz e tranquilidade, porque o que está complicado é só Deus que vai descomplicar. E se você ficar inquieta, ansiosa, desesperado, só vai trazer doença para você e não vai resolver nada. Não é verdade? Prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia. Então era o almoço. Porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Veja que eles iam almoçar com José. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali os presentes que tinha em suas mãos, inclinaram-se a ele até a terra. Olha o que Deus disse. Se inclinaram a primeira vez, 3 vezes, agora na hora do almoço se inclinaram de novo, porque o sonho que José teve com 17 anos, não era que ele se inclinava a ele? Irmãos e irmãs, descanse. O cenário pode estar todo complicado, mas o que Deus falou, se foi Deus, vai acontecer. Tire a ansiedade, vá adorar, feche a boca e descanse. Veja que aqui se inclinaram mais uma vez. E ele lhe perguntou como estava e disse, vosso pai, o velho que quem falaste está bem, ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E baixaram a cabeça e inclinaram-se. Segunda vez se inclinando. Deus é Deus. O que ele fala, ele cumpre. Jeremias capítulo 1, verso 12 diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus é Deus. Algo de 17 anos, agora com 30 anos, José era governador e seus irmãos estavam se inclinando a ele. Aqueles que fizeram de tudo para destruir ele. Quem fez de tudo para destruir você, ou tenta, ou calunia, ou zomba, vai ver o teu sucesso. Deus é Deus. Aleluia. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo, de quem falaste? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. Ele abençoou o irmão. José, com toda aquela glória, com todo aquele título, nunca esqueceu o Senhor. Pelo contrário, servia a Deus. Independente de onde Deus vai lhe botar, adore, em tempo e fora de tempo. Porque o que você tem, a promoção que ele vai te dar, a honra que ele vai te dar é ele. Nunca esqueça disso, não é você não. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Então entrou na câmara e chorou ali. José saiu, porque quando viu o irmão caçula, doeu, né? A tristeza, a saudade. Pense o impacto, e ele ainda não era a hora de falar. Tem hora que a gente tem que ser forte. Tem hora que a gente tem que fechar a boca, mesmo tendo razão, porque tudo tem seu tempo. E José sabia que não era a hora de se rebelar. Depois lavou seu rosto, saiu, conteve-se e disse, põe o pão. José era um homem equilibrado. Diante de tanta humilhação, tanta dor, tanta tristeza, foi preso, mas era sensato. Sabe o que é isso? Quem ora, quem adora. Era perdoador, era um homem calmo. Isso era a graça de Deus na vida dele, porque ele era uma pessoa boa. Onde há mágoa, rancor, inveja, vingança, não tem bênção. Também não tem paz. Mas José tinha paz, tinha equilíbrio. Era um homem totalmente equilibrado, porque Deus era com ele. Serviram-lhe a parte, a ele também a parte dos egípcios, que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Veja que cada um tinha o seu quadrado. Mas José estava ali como governador, mesmo no meio de toda aquela tradição, porque Deus quebra protocolo. Não olhe para as dificuldades onde você está, que Deus disse que vai lhe promover. Seja fiel, não prejudique ninguém, fique na sua posição. Seja na igreja, na faculdade, onde for. Fique na sua posição. Que quem quebra protocolo, quem dá a vitória e o tempo é do Senhor. Assentaram-se diante dele, primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Tudo com ordem e decência.
Com José era tudo sim, sim, não, não. Porque quem serve a Deus anda com verdade e acompanha a verdade onde chegar. E anda com a tradição, com a verdade. E José tinha integridade. Não era à toa que Deus honrou ele. Apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Olha, agora tem tudo a ver com o tema. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles todos, e eles beberam e se regalaram com ele. Você entende agora quando eu coloquei aqui, Deus tem porção dobrada para quem é fiel? Benjamim nem imaginava. Adolescente, ali jovem, mas a Bíblia diz no verso 34, capítulo 43 de Gênesis, que a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles outros. Então, quem está na posição tem porção dobrada. Quem está na posição tem vitória. E não faz muito esforço, não. Porque Deus conhece o coração. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Às vezes trabalha na obra, faz tanta coisa, mas não tem dignidade. Não foge da aparência do pecado. Mas José deu 5 vezes porção a Benjamim. Aqui em Eclesiastes 3, verso 8 diz: tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Estava ali o tempo de amor de José com seus irmãos e Benjamim, que era especial, porque era irmão de pai e mãe, os outros eram só por parte de pai. E era tempo de paz, porque ia chegar a hora que José ia se revelar. Então, se você está orando por alguém que não te perdoou, vai chegar a hora de paz. Se você está orando por uma situação que é totalmente difícil, vai chegar a hora de paz. Só ore, adore, jejue e fique na posição. Porque Jeremias 23, 23 diz que Deus é Deus de perto e de longe. Ele trabalha contigo e do outro lado, como ele trabalhava com José na vida dos seus irmãos e de seu pai, que achava que ele estava morto. Então lembre-se do tema. Deus tem porção dobrada para quem é fiel. Amém? Terminamos hoje esse capítulo, amanhã continuaremos. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.